Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verdade em Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante, um personagem muito importante para a história da Bíblia e principalmente para a história do cristianismo em si. É José do Egito. Tem até uma novela dele que foi passada aí na Record, muitas pessoas assistiram, e nós vamos fazer aqui um breve resumo. Então o tema aí é José como o governador do Egito, e aí nós vamos começar aí com Gênesis capítulo 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou. Esta palavra foi dita por José aos irmãos dele que tinham vendido ele como escravo para o Egito, devido a vários fatores, dentre eles aí a inveja, o ciúme que tinham, pois José foi um homem levantado por Deus para cumprir uma missão, e para que se cumprisse essa missão ele passou por um processo muito árduo. Ele chegou a virar escravo, foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele esteve preso inocentemente, mas no final de tudo tinha um propósito. Então nós iniciamos com Gênesis capítulo 45, verso 5. Nós estamos aí usando o slide que está no slideplayer.com.br. Se você quiser depois consultar lá também, esse site é muito importante, muito bacana, mas também nós lemos e estudamos o livro de Gênesis todo, e principalmente também a parte aí que fala sobre José, esse personagem tão importante, como eu disse no início. Então José, no final, quando ele reencontra com os irmãos, depois de ter passado tudo as dificuldades que ele passou, que eu acabei de dizer, ele fala com seus irmãos, não vos entristeçais, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou. E aí nós podemos fazer mais uma continuidade aí. José, ele foi preso, como eu disse, né? Ele deixa a prisão e vai se apresentar a Faraó para decifrar o seu sonho. Então José, ele era um homem que tinha sonhos e que esses sonhos ele eram enviados por Deus. E quando ele ouvia sonho de outras pessoas, também ele tinha, pelo poder de Deus, a capacidade de interpretar os sonhos. Né? A missão dele foi essa que Deus deu para ele. Então ele teve vendido, né, como escravo ali para o Egito, e ele acabou indo para a casa de Potifar, onde ficou ali como escravo de Potifar, ajudando ali a cuidar da casa. Potifar era um homem, um oficial de Faraó, né, um homem de confiança do Faraó do Egito. E certa feita, a esposa de Potifar, ela deu em cima de José. Ela tentou agarrar José, e por várias situações, você vai ver no livro de Gênesis, ela tentou e acabou que ele não quis. Ele se desviou desse mal e automaticamente aconteceu num episódio que a mulher tentou agarrar ele e ela acabou ficando com a roupa dele. Quando ele sai, né, ele não quis ter nada com ela, ele sai, né, ele estava passando ali, ela agarrou, tentou agarrar ele fugiu dela, mas a roupa ficou com ela, ela gritou, contou uma mentira, o que levou José à prisão, né? Porque a mentira dela, naquele momento, ela sobressaiu. Daí nós tiramos uma preciosidade para a nossa vida. Fique tranquilo, porque a mentira, ela dura pouco tempo, ela cai por terra logo. E a verdade é a verdade sempre prevalecerá, ela sempre vai prevalecer. Com José não foi diferente. Deus
fez tudo para que, né, preparou toda a situação ali para que José saísse da prisão. Então José ele sai da prisão porque Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu decifrar o sonho, nem os magos do Egito conseguiram decifrar o sonho de Faraó. E um dos copeiros de Faraó, que também esteve preso com José, ele lembrou-se que José tinha decifrado um sonho que aconteceu com ele, e aquela palavra que José falou, né, acerca do sonho, que esse copeiro que estava preso, José, aconteceu. Esse copeiro foi liberto e acabou que ele se esqueceu de José, mas quando o faraó sonha e ele fica sabendo, ele se lembra de José e fala, ó, tem um hebreu que está preso lá, ele é escravo aqui, mas ele interpretou meu sonho e o que ele falou aconteceu. Então, o faraó então chama José e José deixa a prisão e vai se apresentar a Faraó para decifrar o seu sonho. E qual que é o sonho que Faraó teve? Ele teve um primeiro sonho que ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras ou, né, bem mirradas, esqueléticas ali no caso. E no sonho dele, inclusive, as vacas magras engoliram as vacas gordas e continuaram magras. Né? Se você ler lá em Gênesis capítulo 41, versos 1 ao 4, aí você vai ver. E teve um segundo sonho de Faraó, que é esse daí, ó, Gênesis 41, do verso 5 ao 7. Ó. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então esse foi o sonho de Faraó aí, né? E qual que é a interpretação? José ele consegue interpretar o sonho. Deus deu a ele essa capacidade. Então ele tá falando, ele fala com o Faraó, Faraó, esse sonho significa o seguinte, vai haver 7 anos de fartura, né, e depois vai haver 7 anos de fome na terra. Então acontece aí essa revelação, essa interpretação do sonho de Faraó. E José fala, ó, eu aconselho que você coloque alguém para tomar conta das terras do Egito, para governar, porque vai precisar de fazer um armazenamento de alimentos aí para que nos 7 anos em que houver fome, você tenha mantimento suficiente para manter não só o Egito, mas também outras regiões aí, porque a terra vai ter fome durante 7 anos. Imagine nós, irmão, 7 anos sem fome, sem comida. E aí nós temos essa passagem aí que é interessante, que praticamente naquele mesmo momento o faraó fala, ó, você interpretou o sonho e é você então que vai ser o governador sobre o Egito. E você só vai estar abaixo de mim. Acima de você não vai ter mais ninguém a não ser eu, o faraó. Então abaixo de você todo mundo vai ter que cumprir as ordens que você determinar. Ou seja, José passou pela escravidão, foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, passou pela prisão de maneira inocente e posteriormente aí ficou evidenciado aí que José não quis agarrar, nem quis ficar com a mulher de Potifar, né? Isso aí ficou evidente. E aí nós temos aí Gênesis 41, 42, algo interessante, inclusive, para a cultura egípcia da época, né? Tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então, simbolizando aí a autoridade que o faraó estava dando a José. José, então, ele entra, começa a governar sobre o Egito e ele armazena os mantimentos por 7 anos, porque os primeiros 7 anos foram de grande colheita, né, de grande vaca gorda, né, como o pessoal diz aí, né, e
ele armazenou, criou armazéns e fez grande armazenamento de alimentos durante 7 anos. Então José fez isso daí. E aonde estavam os irmãos deles? Irmãos, os irmãos deles estavam lá na terra de Canaã, junto com Jacó, seu pai. Né? Então estava ocorrendo a história lá em outra situação. O pai dele estava achando que José tinha morrido, porque os irmãos de José levaram para Jacó, ou Israel, que o nome dele já tinha sido mudado, né? Jacó e Israel. Então Israel ou Jacó ali achou que José tinha morrido, porque os irmãos de José falaram que um animal selvagem atacou José e matou ele. Eles pegaram um sangue, pegaram uma vestimenta de José, molharam no sangue e entregou, falou que pai, ó, nosso irmão morreu e ele não vive mais e aqui está a roupa dele. E aquilo pesou para Jacó. Jacó ele ficou muito chateado com essa morte do filho, essa suposta morte, e na verdade não tinha ocorrido essa morte aí. Então, enquanto José está governando sobre o Egito no período da vaca gorda, né, onde temos aí a produção de alimentos, nós temos essa questão aí de os irmãos dele nem sabiam que ele era governador, nem sabiam em que posição que eles estavam. Só que num dos sonhos de José no passado, antes de ser vendido como escravo, ele chegou a dizer para os irmãos dele, ó, num sonho que eu tive, ficou revelado que vocês um dia se dobrariam perante mim. E aquilo enfureceu mais ainda os irmãos dele, o que culminou aí na venda de José como escravo. Mas o que nós vemos nisso? Importante nós notarmos isso daí. Não é a maldade dos irmãos de José que nós temos que observar. Nós temos que observar a soberania de Deus. Deus, ele permitiu, na minha visão, eu gosto de usar a palavra, ele decretou sobre a vida de José o ser vendido como escravo, o passar pela prisão, para que nesse momento agora ele fosse o governador do Egito e se cumprisse aquilo que Deus tinha proposto na vida dele. Ou seja, se você está passando dificuldade, luta, batalha, mas eu sou evangélico, sou cristão, eu tenho declarado que Deus é suficiente na minha vida, que Jesus é o Salvador, tenho passado por provas e lutas. Não fique preocupado, porque Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. Então José armazena aí mantimentos por 7 anos. Tá vendo como é que a história de José vai se encaixando também com a nossa história? Nós aprendemos muito com ele. Então acabam-se os 7 anos de farturas. Se você ler Gênesis capítulo 41, versos 53, 54. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Ou seja, o sonho que José interpretou de Faraó de fato se cumpriu. Teve ali os 7 anos de fartura em que José, governador do Egito, mediante a sabedoria que Deus tinha dado para ele, conseguiu armazenar grande quantidade de alimento, e agora vem os 7 anos de fome. Então, o que começa a acontecer? Como tem fome, as pessoas começam a procurar alimento, né? Isso é o mais importante aí, né? Se você sente fome, você vai, por óbvio, vai procurar alimento. E ouviu-se falar, né? Gênesis relata também que tinha alimento na terra do Egito. Ou seja, o assunto correu, lá na terra do Egito tem alimento. E aí todos dirigiam-se a José. José, no caso, ele tipificaria, né, seria um tipo de Jesus, um tipo de Cristo nessa situação aí. O que nós podemos dizer aí? Só o Senhor Jesus pode atender e suprir toda a necessidade do homem, pois ele é o pão da vida para todos nós. De fato, lá no Novo Testamento você vai ver Jesus falando que ele é o pão da vida. Então nós poderíamos fazer um paralelo aí, né, da representação de Jesus aí com José. Seria aí uma interpretação aceitável, que não estaria ferindo nenhuma doutrina obrigatória aí das Sagradas Escrituras.
E hoje, né, comparando aí a igreja de hoje, ela caminha no Egito, né? Ela caminha ali na dificuldade. Mas Jesus tem sustentado a igreja. E é de fato Jesus que sustenta a igreja. O ser humano é apenas usado, né? Então, nós temos aí a igreja de Cristo, que não é a igreja de quatro paredes, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. A igreja não é a igreja quatro paredes, porque quando Jesus voltar, isso vai ficar por aí, tá? A igreja são as pessoas reunidas, né? E essas pessoas reunidas foram chamadas pelo próprio Deus, não vou entrar no mérito, isso aí seria um estudo para a doutrina da salvação. Então o mundo é onde a igreja caminha, né, com a dificuldade, mas Jesus tem sustentado aí. José, então, ele, né, perdoa os seus irmãos, né, e nós estamos voltando lá praticamente no slide anterior, né, José despediu de seus irmãos ao partirem e disse-lhes: não contendeis pelo caminho. Era para que eles não falassem sobre o erro anterior. José já os havia perdoado, ou seja, José ele já tinha liberado o perdão. Se você ler a história ali, você vai ver que os irmãos de José passaram um aperto inicial, né? José colocou eles no cárcere por um momento, para ver se tinha havido uma mudança, algum tipo de mudança neles, arrependimento, né? Sobre o que eles tinham feito. José não se revelou para eles no primeiro momento, eles não reconheceram José, mas depois José se revelou para eles e falou: ó, sou José, seu irmão, vocês me venderam aqui, mas foi... Aí Gênesis 45:5 fala: ó, agora não vos entristeçais, porque nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, para o Egito, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Ou seja, José tinha plena consciência de que os irmãos tinham sido usados para fazer o que fez, mas a determinação veio de Deus. Então Deus tinha um plano maior. Muitas das vezes nós não compreendemos o que acontece na nossa vida, mas Deus tem um plano maior. Jesus, ele derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados. Jesus está vivo em nossos corações, né? Glória a Deus por isso. Ele derramou para nos perdoar. Assim como José, o homem José ali, ele perdoou os seus irmãos, Jesus, ele fez uma obra muito maior, que ele derramou o seu sangue, morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. E ele está vivo não só em nossos corações, mas ele está vivo mesmo de fato. E em nossos corações ele está vivo aí através do Espírito Santo, o que nos impulsiona a falar sobre a palavra de Deus. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo. E é muito bom estar falando sobre Jesus aqui com você através da história de José. José manda buscar Jacó, seu pai, né? O pai de José era Jacó ou Israel. E disse: ainda vive meu filho José, irei e o verei. Gênesis 45, do 15 ao 19. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Então José manda buscar o pai dele aí, né? Jacó. O povo de Deus, então, vai morar no Egito. Então, olha só que interessante, irmãos. Nesse momento, nós temos o povo de Deus, através de seu líder ali, que seria Israel, Jacó, saindo de Canaã, que não é uma cidade, mas sim um território. É importante sabermos disso. Ele sai ali de Canaã e sobe para o Egito, morar lá onde estava José governando, por causa da fome que estava sobre a terra. Então você vê, Deus tira Israel da terra de Canaã, leva para o Egito. E lá em Êxodo você vai ver
Deus tirando o povo do Egito e trazendo para a terra de Canaã. É algo interessantíssimo. Gênesis 46, 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos foram 66 almas. Pessoas, né? José, tipo do Senhor Jesus. José, ele sofreu para guardar o seu povo, mediante Deus, né? E Jesus sofreu para preservar o seu povo judeu que o rejeitou. Para preservar o povo e também para os gentios, né? Que é algo interessante que somos nós, enxertados na videira aí. Então ele levantou uma igreja que um dia subirá com ele e voltará para reinar neste mundo. Israel e a igreja. Então o povo de Israel é o povo eleito de Deus, é a nação eleita. E dentro de Israel e do mundo todo existe a igreja, que são pessoas que formarão esse corpo de Cristo aí. Então não faça confusão, pelo amor de Deus, de igreja 4 paredes. Jesus não veio para fundar uma igreja de 4 paredes, mas Jesus ele vem para resgatar, preservar o povo judeu e também para resgatar, para trazer, né, as boas novas aos gentios aí, né, para confirmar isso daí. Porque antes da fundação do mundo, a salvação já estava estabelecida. Então vamos lá. Quando eu falo José tipo do Senhor, não entenda mal, hein, querido? Não é que José é Jesus, não. É um tipo, né? É um apontamento do Antigo Testamento para a pessoa de Jesus Cristo. O povo de Israel, ele cresceu, né, ali na terra de Gósen. Você vai ver aí, Faraó ele aceitou a família de José ir para lá com as pessoas que existiam, e o povo de Israel ele cresceu. Faraó, amigo de José, e o próprio José morreram. Outros governos vieram e passaram a escravizar aquele povo. Então é algo também interessante aí. Olha só, você vê, José fez um trabalho magnífico na terra do Egito. Isso fica evidente ali em Gênesis. Aquele faraó que era da época de José, enquanto ele foi faraó ali, foi o governante sobre o Egito, tudo se estabeleceu, mas quando José e o outro faraó, e esse faraó morre e assume o outro faraó, a memória de José ali é esquecida pelo Egito. Inclusive o novo faraó ele vai dizer que a nação de Israel estava crescendo demais e se tornando um risco para a nação egípcia. E aí começaram a escravizar o povo de Israel ali. Eles ficaram escravos ali por muitos e muitos anos. 430 anos. Trabalharam dias e dias por 430 anos. O povo então clamou ao Senhor por uma libertação dessa escravidão. Aí nós temos o Êxodo, que é como eu acabei de dizer agora, né? A gente tinha a figura de Israel, né? Jacó, que estava em Canaã, e no período de 7 anos de fome, vindo para o Egito, e 430 anos depois nós temos o Êxodo, que é a saída do povo do Egito, que estava escravizado, voltando para a terra de Canaã, que era a terra prometida de Deus para eles. E nesses 430 anos se estabeleceram povos na terra de Canaã, né? Os jebuseus, a terra ali, os cananeus, né? Vamos falar assim que vai ficar mais fácil, né? Os cananeus eles se estabeleceram ali através de várias cidades, e aí a gente vai ver a libertação do povo no Êxodo. E no livro de Josué nós vamos ver a entrada do povo nessa terra aí, que é algo muito sobrenatural também, muito bacana. E no livro de Josué nós vamos ter a entrada do povo na terra novamente, né? E agora vamos fazer algumas
perguntas aqui, vou dar um tempinho para vocês. Vou fazer duas questões aqui para a gente terminar este vídeo, essa videoaula, né? É uma aula, podemos dizer que é uma aula. Por que José ele foi vendido ao Egito? O que você responderia aí, né? Diante de todo o exposto aí. Por que José foi vendido para o Egito? Vou te dar aí um tempinho para você responder. Porque José foi vendido para o Egito. Então vamos lá? Por que José foi vendido para o Egito? Deu para responder, irmãos? Então vamos lá, ó. Essa daí seria uma pergunta para crianças espirituais falando, né? Ou crianças de escola bíblica dominical, crianças que estudam a Bíblia aí, nas suas eclésias aí, nas suas assembleias, nas suas reuniões e salas de aula aí. Por que José foi vendido ao Egito? Resposta: para a conservação da vida, como foi dito lá no primeiro slide, em Gênesis 45, 5. Agora uma segunda pergunta, qual foi o significado do sonho de Faraó? Qual foi o significado que José ele desvendou ali para Faraó? Essa é fácil, né? Dá um tempinho aqui. E agora nós vamos terminar. Qual foi o significado do sonho de Faraó? Resposta: 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Conforme escrito em Gênesis capítulo 41, 29 e 30, os versículos. Então nós chegamos ao fim. Eu desejo que você se sinta muito abençoado e que você se aprofunde aí nas Sagradas Escrituras. Vou deixar nos comentários o link do grupo Verdade em Cristo, o grupo 2. É um plano de leitura da Bíblia em um ano. Nós vamos começar dia 1º de março e vamos terminar dia 1º de março do ano subsequente. Então que você possa se inscrever aí no canal, né? Só clicar ali no ícone ali e entrar para o grupo do WhatsApp lá. Esse grupo é fechado, somente os administradores do grupo enviam mensagens lá. É totalmente gratuito, tá? A leitura da Bíblia lá é totalmente gratuita. E é muito gratificante ler as Sagradas Escrituras, querido. É gratificante demais. Então eu peço a Deus que te abençoe aí. E vou finalizar aqui, colocando aqui para nós um pedacinho aqui. Eu fiz um vídeo sobre o Egito, mas eu gosto sempre de mostrar aqui que eu acho algo muito, muito interessante, muito válido. Oh, Senhor Deus. Cadê os aplicativos, gente? Vamos procurar por aqui que vai ser melhor. Vamos lá, vamos viajar aqui só um pouquinho. Lupinha. Vamos pesquisar aqui o Egito. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aí, o que aconteceu. Irmãos, aqui é o Egito, tá vendo? A capital é Cairo. Aqui como tá aqui bem nítido para nós aqui, ó. Essa aqui é a terra do Egito, tá? Onde o povo ficou, né? Onde José governou, onde o povo ficou como escravo. Aqui nós temos o rio Nilo, que é um rio interessante, também citado nas Sagradas Escrituras, tá? E aqui nós temos, um pouquinho mais ao lado aqui, nós temos Israel, que seria a terra de Canaã aí. Tá vendo?
Então o povo veio de Israel para o Egito, né? Eles vieram de Israel aqui da terra de Canaã, que pega aqui, ó, Jerusalém, vai subindo aqui para cima aqui, ó, tá? Então nós temos aqui Israel e o Egito aqui do lado, nesse espaço verde aqui onde está a capital Cairo aqui. Então o povo, no primeiro momento, veio de Israel para aqui o Egito, e depois eles voltaram do Egito para Israel, porém não voltaram de uma maneira direta, né? Eles tiveram que passar aí por uma grande... Eles tiveram que passar aí por uma grande dificuldade aí, que foi a volta para o deserto. Eles tiveram que dar a volta no deserto, né? Eles ficaram no deserto durante 40 anos. Deus tinha propósito, plano nisso daí, então eles ficaram nesse deserto aí durante 40 anos.